Tá, e me fala uma coisa, Lute. Você desenvolveu todo o material, né? Sim, sim. Me fala, como são organizados os cursos e livros da United? Bom, a gente tem a tabela internacional, né, a CRF, a Common European Framework, que ela você tem A desde um, a o A1, 2, o A2, o B1, até o o B2, o C2. C1 e o C2. Sim. Então o curso ele está desenvolvido dentro dessa tabela. Então o aluno realmente iniciante, que a gente chama de real beginner, a gente também tem um material para ele que se chama Starter. Então, hoje em dia, esse material, Que é para aquele ele. aluno bem básico, básico, Exatamente. básico. Então, para quem está em casa falando assim, não, mas eu não sei inglês nenhum, não tem problema algum. A gente começa com a introdução ao idioma, com a base realmente de aprendizado para que o aluno comece realmente no primeiro material. O módulo um ele tem, vamos compreender que é o A1 e o A2. Né? Você tem 3 meses de curso, né, uma aula de estrutura, aula de conversação é ilimitada, você pode fazer quantas você achar melhor na semana. Você tem um plantão de dúvidas, você tem revisão dessas aulas se você precisar. Então, a gente tem um suporte bem grande para esse módulo. Depois, na sequência, você ainda tem o módulo 2 que você já começa com as aulas especiais, as special classes, aula de estrutura, aula de conversation, também plantão e revisão, 3 meses de curso que compreende o módulo B1, né? Então, o Sim. nível B1. Aí você tem Que ali seria, as escolas falam que seria o o, intermediário o ali. intermediário, exatamente. Então, se a gente colocar lá como módulo um elementar, né, o módulo 2 é o intermediário, o módulo 3 o upper intermediate, né, já aquela transição Transição. entre o intermediário e o avançado. Você tem no módulo 3 também, nas estruturas, e o curso ele está desenvolvido em duas etapas. A primeira etapa do curso, os primeiros 9 meses do curso, é aquisição linguística. Então a gente vai trabalhar com Language Acquisition, que é o módulo das estruturas do idioma. Então da primeira unidade até a última unidade, você tem todas as estruturas do idioma. Então a gente vai aprender tudo. Quando você chegar no módulo 4, você tem a parte de colocar em prática. Então aí você tem as task works, que são os trabalhos, você tem que o curso em si, ele vai falar muito do mercado de trabalho, currículo, entrevista, né, como passar numa entrevista, enfim, você trazer realmente o seu assunto do trabalho também para você fazer uma apresentação. Então, esse módulo ele já está voltado realmente para você colocar em prática, que são os outros 9 meses. Então, primeira parte do curso dos 9 meses, você adquire toda a linguagem, o estudo e a estrutura, e nos outros 9 meses você coloca em prática tudo aquilo que você Isso não quer aprendeu. dizer que a pessoa nos primeiros 9 meses não vai praticar, né? Isso quer dizer que ela vai Não praticar, sempre. mas Não, é praticando desde a primeira desde aula, a primeira né? aula. Desde a primeira aula, assim. E assim, a gente tem bastante ferramenta também na plataforma, tem o On Sim, Demand. desde 2008, a United se preocupa muito com a parte tecnológica, né, e com a parte realmente de facilitar a vida do aluno, porque a gente sabe que quem estuda inglês hoje precisa realmente do inglês rápido e mais confortável, que se encaixe dentro da rotina e do dia a dia. Então, por exemplo, a gente tem um aplicativo de agendamento de aula. Então, o Sim. aluno ele pode entrar no site e ele pode agendar pelo aplicativo. E já dentro desse mesmo aplicativo, você tem todos os áudios do material didático. Então, se o aluno está precisando ouvir o áudio daquela unidade, ele já pode ali no celular mesmo ouvir os áudios e continuar praticando durante o dia no momento que ele puder ou que ele tiver disponível. Tanto pelo celular como pelo site. Tanto E tem o On Demand isso. também, né? O On Demand, ele é um outro aplicativo de prática realmente de conteúdos. Nós temos vários cursos no On Demand que você tem lá para você desenvolver o seu vocabulário, a sua compreensão, que estão com conteúdos diferenciados, por exemplo, direito, medicina e saúde, ecologia, você tem aviação, outros temas que estão, né, que às vezes as pessoas querem engenharia, então esses temas eles estão lá no on demand para você praticar ali na palma da mão mesmo ali no celular
você tem como fazer esses exercícios durante o dia. E como que faz para manter esses materiais sempre e atualizando ele? O que que é feito? A gente tem uma equipe pedagógica que está fazendo sempre uma pesquisa de mercado, então os materiais são sempre renovados. Agora com a tecnologia é muito mais fácil, porque você consegue renovar isso em tempo real e Sim. subir o conteúdo na plataforma, né? Já inserindo no assunto a plataforma, a gente tem uma plataforma completa de ensino, que o aluno tem lá as aulas também online, ao vivo, com o professor. Você tem todo o conteúdo didático, você tem o material digital que você pode acompanhar dentro da plataforma, fora o site de exercícios, né, onde você pode fazer o simulado e o aplicativo de marcação e agendamento e o on demand. E além de tudo, É você isso que eu tem ia te falar agora. o Isso que eu ia te Genie, né? perguntar. A Do Jimmy. inteligência, a gente colocou pioneiros, né? Eu Um acho, ano e no, meio atrás a gente isso, já, desenvolveu. pioneiros no mercado, já a gente desenvolveu o Jimmy, que é uma inteligência artificial, um professor, ele foi treinado, é um professor treinado para tirar suas dúvidas e praticar contigo. Pode mandar áudio, você pode conversar com ele por áudio e por assuntos diversos. Ele mesmo te nivela no início, ele pergunta se você é iniciante, se você é avançado, ele pergunta os assuntos que você quer conversar. Então ele é uma prática 24 horas por dia ali. Ó, eu costumo dizer, eu ainda falo baixinho quando eu estou fazendo atendimento e estou na escola, eu falo baixinho para nenhum professor ouvir. Sim. Eu falo que ele tem mais conteúdo do que um professor de inglês. Porque eu falo assim, que é um professor, é inteligência artificial desenvolvida para ensinar inglês, para ser professor de E inglês. uma curiosidade que a gente tem, inclusive, na United dos professores, utilizado o Jimmy como auxiliar dentro de aula. Como É, suporte. como suporte. A gente vai trabalhar um tema, ele traz vários assuntos e várias coisas em Inclusive, tempo dá então para o real. professor usar o Jimmy como uma Sim, ferramenta para auxiliar ele na aula. também porque, por exemplo, em tempo real, o que está acontecendo do outro lado do mundo? A gente pode perguntar para ele em tempo real e ele responde. Ou aquele aluno Então isso trabalha traz muito. com engenharia Isso, nuclear. exatamente, Se exatamente. chamar lá, ó, deixa eu perguntar pro Jimmy aqui que é engenharia nuclear e para ajudar Exatamente, para os nessa aula outros aqui para esse alunos, aluno. sim, a interatividade que ele tem tanto com os alunos, tanto em aula, ele é um parceirão, né? Um parceiro que veio realmente para ajudar a inteligência artificial, a tecnologia está aí para ser utilizada, né, da melhor forma possível, né? E para a gente é um grande diferencial, É, né? A eu gente falo, na tem. verdade, isso brincando com a pessoa, porque eu sei que, tipo, é algo que vai ajudar. É, mas Sim, aula mesmo, para mim, tem que ser com o professor, em tempo real, ao sim. vivo. Compreensão, contato e comprometimento vem do professor, porque muitas pessoas que eu acho que dentro das perguntas vai acontecer essa pergunta de que o aluno ele tenta, tenta, tenta e não consegue. Então, o laço que você cria com o professor e o aprendizado, ele é indissolúvel. Então, você tem esse professor como a sua base, como seu porto seguro, que Sim. você, por exemplo, a pessoa às vezes ela tem muita vergonha de falar em público e com o professor não, ele quebra esse gelo e faz com que a pessoa fale, né? Por mais que a gente tenha conteúdos infinitos nas redes sociais, que a gente tenha tecnologia, esse contato direto com o professor, essa confiança e outra coisa também, o professor, ele consegue ele consegue prever aonde você vai errar também, Sim, né? pela Pelo seu fisionomia, e conhecimento. também portanto ele conhecer o aluno, como também por ele ver Exatamente. a cara que o aluno está fazendo Sim. quando ele está falando, né? E esse atendimento, por exemplo, que a gente tem na United, de você ter 5 alunos em sala de aula, isso é muito bom, É né? isso que eu ia Porque, perguntar, Lute. O que difere a sim, United Idiomas, o que difere a United das escolas? Porque a gente tem no mercado aí um monte de escola online. sim, sim, Várias. sim, Nossa, sim. escolas, escolas, escolas. Antes pandemia, a gente já está há um tempo trabalhando com Sim. isso, né? Antes pandemia, a gente só tinha aula ao vivo e tinha os concorrentes de aula ao vivo, não, aula presencial, e tinha os Uhum, concorrentes ali na região da sim, escola. Tinha algumas aulas online, não a gente, mas sim, existia escolas online. Pós-pandemia, tipo, deu um boom ali na questão de sim. Aham. aulas online, né? E qual que é o diferencial da United para esses outros cursos que aparecem, todo dia aparece um curso diferente no mercado? Estrutura, né? Eu acho primordial a estrutura, conhecimento, professores realmente capacitados,
né, a entender realmente a necessidade do aluno. Por exemplo, eu sempre coloco academias. Você vê academias de ginástica aparecendo aí de esquina em esquina, mas se você realmente quiser recorrer realmente a um resultado, você vai precisar de um personal trainer, você vai precisar de um nutricionista, você vai precisar de alguém com um certo conhecimento para te ajudar a chegar no seu resultado. Sim. As escolas também, a mesma coisa. Você tem, por exemplo, na United, professores que realmente estão lá engajados em fazer com que você aprenda. Você tem turmas reduzidas, né? Então, um curso tradicional que tem 12 alunos, a gente coloca em 5, então você consegue trabalhar muito melhor, que é esse formato, né? Uma sala de aula com cinco pessoas, e hoje mesmo no online, porque a United também tem curso presencial, a gente tem as unidades Sim. físicas. Então, uma sala da United seria essa mesa e esse bate-papo que nós estamos tendo, né? Esse Essa estilo, interação, né? essa interação com aluno e professor, muito mais direto, né? Muito mais focado. E no online não é diferente, né? A gente tem também hoje uma plataforma robusta, né? De conteúdo, de aulas ao vivo, você tem horários flexíveis, você não perde conteúdo. Então, são vários itens que conseguem realmente se despontar no mercado. E uma outra coisa também, por exemplo, muitos cursos que podem até se assemelharem com a United são diferentes. Porque, por exemplo, o ensino, o método, ele é o carro-chefe de uma escola, né? Então, quando a gente fala aulas de conversação, aulas de estrutura, são diferenciadas, cada uma tem o seu foco. Isso não é o que acontece em outras. Às vezes, um curso tradicional, ele vai lá com o livro, ele tem aquelas aulas com aquele livro, com aquele conteúdo, e é isso. E a gente não, a gente está sempre preparando coisa nova, aulas especiais, assuntos do cotidiano, o que está acontecendo no dia a dia. Isso é uma coisa que realmente atrai o aluno para que venha realmente trabalhar. Eu falo normalmente que num curso, numa escola online, numa aula online ali que a pessoa vai fazer, normalmente não tem isso, né? Metodologia, com Sim, começo, sim, meio e fim. sim. Tem plataformas que ensinam, que tem. Se a pessoa faz aula online, ao vivo, mas tipo, não tem um acompanhamento do professor, nunca mais vai ver aquele Sim. professor. Enfim, a gente já tem tudo isso, começo, meio e fim, né? E isso, para o nosso aluno online, por exemplo, ele prepara a unidade, vamos falar do aluno que prepara o material digital, então ele faz os exercícios digitalmente, ele preenche os exercícios e durante a aula o professor vai fazer e os exercícios eles aparecem em tempo real para o professor trabalhar com o aluno. Então, tudo que a gente tem realmente no papel também, em material físico, a gente tem no digital. Né? Isso é um grande diferencial, porque ele tem contato com o idioma aonde ele estiver. Eu quero levar o livro para estudar, eu levo o livro para estudar. Não, eu quero entrar no celular, eu quero fazer pelo site, ele tem toda essa Então a gente está sempre possibilidade. atualizando ali, por Sim, isso sim. que realmente está funcionando, né?